Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Eu vi algumas publicações há um tempo atrás de gente dizendo que vai adotar novos hábitos mais saudáveis, o que sempre é positivo, certo? Mas o problema disso foi o porquê disso. E o motivo disso que viu numa embalagem informações como essa daqui. No caso, alto em blá blá blá. Isso demonstra, advém, na verdade, de uma nova regulamentação, na verdade não tão nova, se não me engano, que está em vigor desde março, e que tem que se avisar isso. Desculpa, isso daí é a prova de que o Brasil, não, eu já disse, o Brasil não vai dar certo. Já avisei. E eu digo isso porque, e também já avisei, porque o comunismo também não vai dar certo. Porque as mesmas informações, no caso dessa barra de chocolate, estão aqui. Certo? E eu digo isso porque teve que colocar a informação grande, destacada, para a pessoa poder refletir o que ela tá pondo na boca. Certo? E porque ela não tem a menor curiosidade de ler exatamente isso daqui. E quando eu digo isso, não, quem falou essas coisas, dessas postagens que eu vi, não foram pessoas, como direi, que têm baixa visão, já são de idades, devem ter diabetes, alguma coisa assim. Certo? Não, é só gente que quer, é marombeiro, que quer ficar mais saudável. Já falei em outras coisas, como por exemplo do comer insetos e outras nojeiras. Se a gente soubesse que realmente tem. Se a gente lesse isso daqui, a gente não comeria a maior parte das coisas que a gente come. Certo? A gente muito mal viveria de brisa, porque o ar é poluído. Mas o que eu digo isso é que isso explica, por exemplo, por que certos políticos se elegem. Ou porque quem puder pode e deve sair do Brasil. Mantendo a linha individualista ou pró-indivíduo desse podcast, desse canal, eu digo que isso que é pra sair. Porque assim, isso daqui é o tipo de coisa que justifica todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de lei fajuta, todo tipo de taxação, por exemplo, os impostos do pecado. Meu caro, tá, assim, se o objetivo fosse realmente evitar o consumo, eu acho que tá dando com os burros na água. É mais certo. E eu digo isso por quê? Porque simplesmente é uma coisa que o brasileiro quer. Ele quer que alguém venha e diga a ele o que é bom, o que é ruim, o que tem na comida dele, sendo que ele já é obrigado, já fala, certo? É uma preguiça de pensar, uma preguiça de tomar decisões, certo? Ficar na ação e na reação só. Parece que não reflete sobre o mundo que tem, por isso que se elege qualquer coisa aqui, certo? É por isso que a eleição parece que é disputa entre o pior. Que nem falam, Brasil, um país conservador. Se o Brasil fosse um país conservador, quem teria sido eleito há tempos é o Emael. E na última eleição ele foi o 8º de 8. Certo? E bom, isso mostra o quanto
O brasileiro é dependente, precisa ser tutelado, entendeu? Precisa ter alguém dizendo, ai, ó, faça isso é bom pra você, isso é ruim pra você, certo? E também precisa de alguém dizendo o contrário. A gente passou por essa pandemia de vacinas e teve gente que só não tomou a vacina porque tinha um referendamento de outros políticos contrários. Se não, aceitava tudo. É que nem quando era o PSDB, era a disputa era entre o PSDB e o PT. Era tudo passava em brancas nuvens. Agora que o brasileiro está um pouquinho mais reativo, já que ele foi estimulado, porque isso daqui é um estímulo. Isso daqui é um estímulo. Mas, ó, se você for ver, ó, tem soro de leite, manteiga de cacau, manteiga é uma gordura. O que mais? Pasta de avelã e óleo de palma, que é azeite de... Eu posso que se não avisar é óleo de palma e azeite de dendê. Certo? Que tem açúcar adicionado. Um chocolate com açúcar. Quem surpreenderia? Então, assim, bom, isso é o que? A solução parece que no Brasil, todo mundo pensa no Brasil e ninguém pensa nos brasileiros, certo? Se você não pensa no cidadão, você vai ter esse país enorme que institucionalmente funciona, mas que na prática não funciona. Se você pensar que o retorno de impostos e por aí vai, tudo isso fracassa. E além do mais, se você for pensar que tem gente trabalhando para fazer esse tipo de coisa, para te dizer algo que já é dito, e para te dizer, te avisar de algo que você já foi avisado, que você, por iniciativa própria, deveria tomar consciência, aí eu sinto muito, eu acho que não vamos pra frente, tá? Cada um pensando no seu, cada um fazendo a sua parte para si, para os seus iguais, dando o seu melhor para plantar, para colher os frutos para você, mas assim, se você não for um político, um atleta, um artista, não tem nenhum motivo para se pensar em ser patriota, tá? Pensar, o Brasil é um país grande e tudo mais. Tá longe, ele é dimensionalmente grande, mas tem um povo pequeno, um povo bem pequeno. Pela preguiça de pensar, pela passionalidade que torna ele de ação e reação, certo? Que precisa sempre ser estimulado para fazer alguma coisa, que precisa, que como o Lima Barreto falou, o Brasil não tem povo, tem público, certo? E todos esses tipos de coisas que fazem com que não se tenha muito pelo que lutar e também não há muito o que esperar, certo? Que nem eu já disse em outras ocasiões, quem viu o Brasil ser penta ou ganhar uma Copa, viu.
Porque quem não viu não vai ver mais, certo? Parece que a geração de jogadores está cada vez pior e faz questão de não melhorar. Mas isso é fugir do assunto. No mais, o brasileiro gosta de ser tutelado e precisa de ser estimulado e ter jogos na cara. Isso é feito de, por exemplo, ler 1, sei lá quantos livros por ano, menos de 2 praticamente, certo? E quando eu isso, gente que tem preguiça de ler mais de um tweet, gente que você faz um vídeo de 10, 15 minutos e vê 12 segundos, certo? Não que o meu pensamento seja o certo, correto, mais inteligente, mais profundo, longe disso. Mas todas as potencialidades de um país para virar uma nação, ou de um povo, melhor dizendo, para virar uma nação, são jogadas fora. Porque ele precisa ser puxado pela mão. Obrigado.